agora, Deus. então, vamos subindo na tabela. Ai, porcada! Saindo do meio da tabela, indo lá pra cima, né? Estamos aí com o Palmeiras, que perdeu provisoriamente a liderança ali no sábado, com o jogo do Flamengo, né? Que venceu por 3-0 o Sport, mas já retomou no domingo, vencendo também o Juventude lá em Caxias do Sul por 2-0, mesmo sem alguns nomes importantes do time titular, né, Lu? Eu achava que o Juventude ia dar um pouquinho mais de trabalho pro Palmeiras nesse jogo, até por estar brigando para sair da zona, né? E o Palmeiras vindo de um jogo cansativo no meio da semana, mas achei que foi até que uma vitória tranquila também pro Palmeiras lá. Então fala pra gente sobre esse jogo, dona Lu. Vamos lá. Em primeiro lugar, como o senhor Roberto já mandou aí no grupo, viva o Palmeira, porque hoje não tinha como começar diferente. É o pai. Lógico, a minha inspiração, minha razão de ser palmeirense. Cara, domingo, por motivos óbvios, né? O Abel poupou um monte de gente, então a gente foi sem Andréas, foi sem Tigrinho, que depois eu também quero fazer um comentário, enfim. Mas foi sem Flaco. Mas Rafael Veiga entrou como titular. Olha, gente, eu tô tão feliz, mas eu tô com tão moral, feliz. né? Depois dos gols. Não, e na verdade, na quinta-feira, quando ele entrou no segundo tempo, né? Ele já bateu uma falta raspando no gol e depois fez o gol de pênalti. Na sexta-feira, de sexta para sábado, tava ali só o pó, deve ter comemorado muito, com razão, porque acho que é o caso do Lucas, né? Já deu aquele up na confiança. Domingo, ele já entrou como titular. E foi exatamente isso, Lê. Eu tava até um pouco preocupada pelo tanto de jogador que o Abel poupou, ainda que a gente tenha entrado com o Felipe Anderson, que jogou, com o Veiga também, como eu falei. E graças a Deus não entramos com o Mikael de titular como zagueiro, né? A gente foi com o Murilo e com o Fux. Acho que foi convincente, acho que... Cara, pra ser muito honesta, eu assisti o jogo, eu ainda tava ressaqueada, assim, né? Então, pra mim, foi o ápice do ápice. E com um baita golaço de Felipe Anderson. E primeiro gol do Bruno Rodrigues também. Então, agora... Aliás, na semana passada a gente estava conversando sobre a titularidade do Alan. Cara, não existe. Não tem como pensar e não deixar o Alan como titular. Não dá. Não tem como. Agora, Alan é titular absoluto. O jogo que esse menino fez na quinta-feira foi um absurdo, cara. E já tava pedindo passagem, né, Lu? Já, alguns jogos ele já estava entrando, e por isso que eu falei, não sei se é uma boa já entrar como titular de cara, mas quando eu vi que era ele, eu falei, bom, o Abel tá confiante, o Abel sabe o que tá fazendo. E realmente, foi uma noite mágica, foi histórico, foi incrível. Só temos a comemorar. Né? Ó, o Lord Adrian, ele já tinha colocado aqui. Lele, Carlos Miguel é melhor que o Hugo, ele vai pra Copa do Mundo. E agora ele tá pedindo pra Luana falar também sobre o Carlos Miguel. Vocês tá realmente viram? Com essa confiança toda, Lu? Vocês viram quantas defesas foi no jogo de domingo? Sim. 10 defesas. Então, é outro, que se existia alguma dúvida. Pra final, acho que nem tinha dúvida, né? Porque o Everton, ele deve voltar às vésperas da final da Libertadores. Então, acredito que já não havia nenhuma dúvida. Mas Carlos Miguel, gigante, cara. Não só na altura. Foram belas defesas. Que bela partida fez o meu goleiro, craque da partida. E o Everton não volta mais, Luana? Pode ir pro Inter, o Everton. Obrigada. Eu te agradeço. Pode ficar no banco também, mas não. Esse ano eu não... Deixa o Carlos Miguel lá. Na verdade, anteciparam aí a titularidade do Carlos Miguel, né? Porque eu acho que a intenção era preparar ele para 2026, porque a idade do Everton, né, vai avançando, então já estavam se preparando para fazer essa transição, mas com a lesão do Everton, teve que antecipar. E eu acho que o Carlos Miguel, finalmente, ele vai ter essa sequência na carreira dele pra, de fato, ele se firmar em algum lugar, né? Exatamente. E a gente tinha até comentado isso também no programa passado, né? Dessa falta de sequência de jogos dele. Eu acho que já não tem mais dúvida. Que bom que quando teve, não pela lesão do Everton em si, mas que bom que deram espaço, né? Ao invés de colocar o Lomba. A gente já conhece o Lomba, sabe que ele também é um excelente goleiro, mas que bom, que grata surpresa ainda que com duas partidas iniciais ali meio... não por culpa dele, né? Que grata surpresa foi Carlos Miguel. Arcanjo Miguel.
Olha só, de São Marcos, agora já estão bolando o Arcanjo Miguel, Não sai São mais, não. Miguel. Não sai mais, não. Não sai mais, não. Vamos ver, vamos ver. E aproveitando a deixa, eu estava muito feliz por conta desses 2 jogos até hoje à tarde. Que veio o senhor Tchê e acaba com a minha alegria. Chamando o meu Tiger. Cara, como que convoca agora, na final do campeonato, faltando 8 jogos, a gente vai ter o desfalque de Tiger, que eu já até... De Vitor Pela Roque. seleção brasileira, né? E também os outros desfalques que o Palmeiras tem Exato. aí de outras seleções, De outras né? seleções. Sul-americanas. Só que… E aí o meu camarada me vem e fala que a seleção brasileira é prioridade. Prioridade pra quem, meu filho? Pergunta pra qualquer torcedor Palmeiras qual que é a prioridade dele. Se é o Palmeiras ou se é a seleção. Porque a CBF já afastou o torcedor da seleção. Já tem tempo. Não é prioridade coisa nenhuma. Infelizmente, no jogo na Vila, a gente vai estar sem Vitor Roque. Oh, glória. Ele fica de que fora no tristeza. jogo da Vila contra o Santos. E pode ser também que fique fora contra o Atlético Mineiro, Exato, né? são os 2 que possivelmente ele vai estar fora. Então a gente vai ter uma dor de cabeça aí. Mas eu acho que não vai ser o empecilho, só que vai ser. O Abel vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Bruno Rodrigues também tá bem, acho que não vai ser tanto problema. Mas acho que nessa fase final, nessa reta final, foi sacanagem com a gente, cara. Faz isso não, pô. O Ancelotti tá certíssimo, né? Certinho, minha seleção há 6 do meses verde aí branco. da Copa do Mundo pra precisa, lá. né? Que Levar os é, caras. que É que o Ancelotti nada. tá pensando no dele, né? Ele não tá Exato. pensando no Palmeiras. É exatamente Aliás, isso. ele convocou também o Hugo Souza, né? Tinha uma dúvida de se o Hugo Souza, o Fabrício Bruno seriam reconvocados por conta daquele jogo contra o Japão, né? Onde o Fabrício Bruno falhou e o Hugo toma os 3 gols, apesar de que eu acho que não teve nenhuma falha direta dele, a não ser no 3º gol, que é questionável. Mas foram convocados, né? Novamente. E o Hugo Souza também pode perder o clássico contra o São Paulo, da Gi. Né? Então, assim, a gente não sabe ainda por quê. O clássico contra o São Paulo, do Corinthians, não tem data definida ainda. Então, vamos ver ali, né, como é que vai ser. Porque pode ser que o Corinthians frete um voo pro Hugo Souza retornar, porque é na França essa partida. Não precisa fretar nada. E aí, com certeza, a Leila Pereira já deve estar pensando, né, em uma nisso. estratégia para trazer o Vitor Roque também num voo fretado para disputar o confronto contra o Atlético Mineiro, até porque é um jogador de extrema importância pro Palmeiras, né, Lu? Não, pelo amor de Deus, cara. Esse cara… Eu já tô pensando, quando esse cara sair… Não vou pensar, não vamos falar sobre isso ainda. Não vou sofrer por antecedência, deixa eu segurar minha ansiedade. Enfim, deixa eu aproveitar o comentário do Jorge aqui. Estou na fila para pedir desculpa pro Veiga e de tabela me rendo a opinião da Luana, que semana passada deu moral pro jogador. O homem é o mais sacudo do Brasil. Decide muito. Você entendeu porque eu falei aquilo na semana passada? É banquinho, deixa ali. A cachumba do Veiga desceu, hein? Tá sacudo o homem agora. Você concorda com isso, Luana? É sacudo? Ai, cadê você tá falando agora? É que eu fiquei tímida agora. Aí fiquei… Ai. Mas é muito, cara. É sim. E Dali Veiga. Voltou com tudo o homem agora. Ele é bom, sim. Ele o pessoal é chato. Não é, cara. É porque, na verdade, depois das lesões, ele também ficou algumas partidas, né? Ele não teve uma sequência muito grande de partida. E ele… Eu não sei se foi alguma coisa mais psicológica e tal. Ele não tava centradão, assim, né? O Veiga era aquele cara que ele entrava no segundo tempo, entrava… Tinha jogo que rendia alguma coisa, tinha jogo que você falava, nossa, puto. Mas eu sempre falei, não, deixa. Fica. Espera. Mantém aí. Tá vendo? Olha lá, ó. Vem cá, mãe. Assim, e teve muito dedo do Abel, né? Sim. Porque assim, primeiro, nessa virada histórica que o Palmeiras teve na quinta-feira, muita gente, tinha muito torcedor do Palmeiras que criticava o Abel, que chamava de Pedro Álvares Pardal e tudo Bardabel. mais. Que ele sempre quer inventar Bardabel. alguma coisa e tal. Só que as invenções do Abel na quinta-feira, elas deram tão certo, não só na escalação inicial, né? Porque ele entra com o Alan, entra com o Fux, né? Banca ali os jogadores que o Fux mesmo que tinha falhado no jogo contra o Flamengo. Sim. E aí faz o gol. E o Alan destrói com o jogo, sendo que ele entrou com ele de titular também. Então, não só o time inicial que ele montou, que foi muito bem, mas como também as opções dele no segundo tempo, que no caso o Veiga, ele bancou também de colocar o Veiga no jogo, mesmo o Veiga tendo ido muito mal e recebido muitas críticas, né, no Equador. Então,
assim, cara? Como é que Teve você vai... no estádio, já, quando a gente viu que entrou o Veiga, você viu que, tipo, a galera obviamente incentivou, foi até o final, mas você viu que o pessoal fala do lado, nossa, ai, será? Não, vai dar certo. Maria. É o 880, né? E acho que deu muito certo, acho que foi ótimo ele ter entrado. Ele tava brilhando e ele fazer aquele pênalti ali, eu falei, nossa, agora o Veiga Prime está de volta. Total. Voltou.